Que bom te encontrar aqui de novo em mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de matemática e a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias de divisão. Vocês já viram multiplicação, adição, subtração e chegaram para ter um pouquinho da noção do que é a divisão. Com certeza você já ouviu falar de divisão na sua vida e com certeza você já usou a divisão na sua vida também. Você só não sabia que estava usando ela. Então agora eu vou te dar alguns exemplos bem simples do que é a divisão, como que a gente usa a divisão no nosso dia a dia e mais pra frente, em outras aulas, você vai ver algumas formas de trabalhar a divisão também, tá bom? Hoje é só para você ter aquela noção. Então, olha só, vamos supor que eu queira dividir as minhas dezenas. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso mesmo, 14 dezenas aqui. E eu vou dividir as minhas dezenas. Quando a gente fala de divisão, isso significa literalmente dividir. Eu posso dividir em duas partes, metade para cada lado. Em 3 partes, fica um pouquinho para cada um. Em 4 partes, a gente divide para cá, para cá, para cá e para cá. E divide em 4 partes. Na divisão, você pode dividir em quantas vezes você quiser, desde que aquele número tenha capacidade para isso. Você não vai dividir, por exemplo, o número 1 por, sei lá, 7. Não tem como, porque o 7 é maior do que o 1, certo? Então, aqui nesse comecinho, você sempre tem que dividir em números grandes por partes menores. Outra coisa importante que você tem que saber, na divisão, as partes que vão ser divididas sempre vão ser iguais, sempre em parcelas iguais. Então, se você for dividir por 2, no caso, cada uma das duas partes que foram divididas tem que ter a mesma quantidade de números. Então, aqui tem que ter, se são 14, 7 e aqui tem que ter 7, porque 7 é metade de 14, então 7 é de cada lado. Se você fosse dividir por 4, tem que ter a mesma quantidade nesse grupo, nesse grupo, nesse grupo, nesse grupo. Não pode ter menos em um e mais em outro. Sempre tem que ter igual, tá bom? Então essas já são duas dicas sobre divisão. Agora vamos supor que eu tenho essas dezenas aqui e eu quero dividir com um colega meu. Aí eu fico, como que eu vou dividir? Vamos supor que aqui tenha 13 dezenas, vou tirar uma. 13 dezenas eu quero dividir com um colega meu. Só que eu não sei quanto é 13 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque sou eu e mais o meu colega. Então, eu vou dividir o número que eu tenho por 2, porque são duas pessoas. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou dividir um para cada um. Vou dar um para o meu colega e um para mim. Mais um para o meu colega, mais um para mim. E aí, eu vou dividindo. Um para ele, um para mim, um para ele, um para mim, um para ele, um para mim, um para ele e um para mim. E olha só, sobrou um. Esse um não tem como eu entregar para o meu colega, porque senão ele vai ter mais do que eu. E eu também não posso ficar com isso, porque senão eu vou ter mais do que ele. E na divisão ninguém pode ter mais. Sempre as partes têm que ser iguais. Não tem como ninguém ter mais do que ninguém. A gente chama isso aqui que sobrou de resto. E o resto, coitado, o resto é o resto. Não tem como usar, porque ele é o resto literalmente. Não tem como usar aqui, a gente deixa ele de cantinho lá. Vamos ver quanto que deu, então? Eu tinha 13, que eu tirei uma, eram 14, né? 13 dezenas e eu dividi por 2. Então, ficou pro meu colega 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Então, eu dividi o 13 por 2, deu 6 para cada lado e restou 1. Porque esse 1 não tem como dar para ninguém, senão alguém teria mais, seria injusto. Na divisão, nunca tem justiça. Sempre a mesma quantidade para as mesmas pessoas. Vamos supor agora que eu tenho esses 13 aqui e eu vou dividir para mais um colega. Então, vai ser eu e mais 2 colegas meus, seremos 3 pessoas. Então, eu vou dividir 13 por 3. Vai ser 13 dividido por 3, porque são 3 pessoas. Então, eu vou dar um para o meu primeiro colega, um para o segundo colega e um para mim. Um para esse aqui, um para esse aqui e mais um para mim. Um para esse aqui, um para esse aqui e mais um para mim. Um para esse aqui, um para esse aqui e mais um para mim. Olha só. Não sobrou nada, não tem nada de resto agora. Deu super certinho. Então, esse colega aqui ficou com 1, 2, 3, 4 dezenas. O meu outro colega ficou com 1, 2, 3, 4 dezenas. E eu fiquei com 1, 2, 3, 4 dezenas. Então, nessa divisão, ela foi exata, não sobrou nada de resto. Cada um ficou com 4. Todos tivemos parcelas iguais e a gente conseguiu dividir
o número para todas essas pessoas. Você conseguiu entender o que é a divisão, como ela funciona? Aqui no caso eu falei que eram 13, mas eram 12, né? Porque se deu 4 para cada um, eu tinha tirado mais uma aqui. Eram 12 dezenas dividido para as 3 pessoas. Então, eram 12 dividido por 3. Entendeu? A divisão é muito usada no dia a dia, gente. Pode ser para dividir brinquedos entre você e os seus amigos. Pode ser para dividir um doce entre você e os seus irmãos. Pode ser para dividir as suas roupas e organizar no seu guarda-roupa. Você usa a divisão para várias coisas no seu dia a dia. Então, pense agora em coisas que você pode dividir. Pense em formas de como fazer isso, em quantidades diferentes. Pode dividir por 2, por 3, por 4, por quanto você quiser, tá bom? E faça as atividades propostas para você. Ó, um beijo, a gente se encontra na próxima aula com mais divisão.